Olá, professor José Leôncio novamente para mais um vídeo. No vídeo anterior nós tratamos sobre o vértice da parábola, que é o gráfico da função quadrática. Hoje nós vamos explorar um pouco mais sobre isso, para a gente conseguir uma fórmula para calcular esse vértice. Ok? Vamos dar alguns exemplos. Bom, então na aula passada, no vídeo anterior, nós aprendemos a obter o vértice da parábola quando ela está no formato canônico, que é esse aqui, f de x é igual a, um exemplo aqui, 5x mais 2 ao quadrado mais 5. Isso aqui é uma função quadrática no formato canônico. Então, o vértice dessa parábola, que a gente chama de x do vértice e y do vértice, são esses dois números aqui, ó. Sendo que esse aqui é o x, só que tem que trocar o sinal, então vai ser menos 2, e esse aqui mantém o mesmo sinal, esse é o y. Então, esse número que está aqui é o y do vértice. Se eu fosse fazer o vértice da parábola, o x é o menos 2, então aqui seria o menos 2. E aqui seria o x do y está para cá, que seria, aliás, seria para cima. Desculpa, deixa eu apagar isso aqui. Como eu já tinha desenhado a parábola, deixa eu apagar e fazer uma nova. Então, o vértice é menos 2 e 5. Então, você vai pegar aqui menos 2 do x e aqui o 5. Então, e lembrando que a abertura é para cima porque o 5 que vai multiplicar aqui dentro vai ficar positivo. Então, vai ser uma parábola assim. Ok? Então, se eu fosse fazer exercício com esse formato aqui, basta pegar esse número com o sinal trocado para o x e esse número com o mesmo sinal para o y, esse é o vértice. Então, esse número aqui, ó, nesse caso, seria o mínimo da função. Essa função aqui, ela desce, chega no 5 e sobe. Então, 5 é o valor mínimo da função. O y do vértice é o mínimo da função ou o máximo. Se ela estivesse virada para baixo, ele seria o máximo, né? Então, sempre que formos trabalhar com o máximo e mínimo da função quadrática, temos que calcular sempre o y, não importa se é máximo ou mínimo. Quem vai decidir se é máximo ou mínimo é a abertura da parábola. Se tiver abertura para cima, ele tem mínimo. Se tiver abertura para baixo, ele tem máximo. Tá, mas a ideia é o seguinte, ó. A função quadrática, ela também aparece na forma geral. Eu vou chamar aqui, ó, g de x. A forma geral da parábola é essa aqui, ó, ax ao quadrado. Essa aqui não é a forma canônica, é chamada de forma geral. Ok? Então, a, b e c são os coeficientes. O a é o coeficiente do x quadrado, ele não pode ser zero, senão vai sumir o x quadrado e a função deixa de ser quadrática. Então, o a não pode ser zero. O b e o c podem ser zero, mas o a não. Tá? Quando b é zero ou c é zero, a função fica, a gente fala que ela é incompleta. Tá? Então, o nosso objetivo é achar um vértice também desse tipo de escrita de função quadrática. Quando ela está escrita nesse formato, maravilha! Você olha esse número aqui de dentro, é o x do vértice, basta trocar o sinal, e esse é o y do vértice. Mas e se ele estiver nesse formato? Bom, eu vou fazer alguns exemplos aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho uma função aqui, vamos supor que essa função g de x, ela seja assim, ó, x ao quadrado menos 8x mais 7.
Então, aqui não dá para enxergar o vértice, porque não está nesse formato, mas eu posso escrever nesse formato aqui. Tem que transformar para esse formato. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente separa esse 7, deixa aqui. Então, eu vou escrever assim, vou copiar o x ao quadrado, menos 8x, e eu vou afastar esse 7 para cá. Eu vou acrescentar um número aqui, para que isso aqui, ó, vire um trinômio quadrado perfeito. Como é que a gente consegue isso? Pega a metade desse número, a metade de menos 8 é menos 4. Então, pega o menos 4 e eleva ao quadrado. Então, eu vou adicionar, ó, menos 4. Eu não vou colocar menos, porque qualquer número elevado ao quadrado, eu vou ter que levar ao quadrado, então basta pegar o 8. Tá? Qual é a metade do 8? É 4. Então, eu coloco aqui 4 e elevo ao quadrado. Só que eu não posso alterar a função. Se eu colocar isso aqui, eu tenho que subtrair também. Tá? Então, qual é a vantagem de fazer isso aqui? Que isso aqui pode ser escrito assim, ó. Esse aqui é o quadrado do x e esse aqui é o quadrado do 4. Então, esse trinômio aí, ó, isso aqui é um trinômio que pode ser escrito nesse formato. Tá? Então, como é que a gente consegue fazer isso? Pega a metade desse do meio e eleva ao quadrado e acrescenta aqui. Tá? Quer ver? Ó, se eu pegar esse x menos 4 e elevar ao quadrado, isso aqui é x menos 4 vezes x menos 4. Né? X vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 4 dá menos 4x, menos 4 vezes x dá menos 4x, e menos 4 vezes menos 4 dá 16, ou 4 ao quadrado, se quiser colocar. Então, aqui fica x ao quadrado, aqui fica menos 8x, e aqui fica 16, ou 4 ao quadrado, se quiser deixar como quadrado igual ao x. Então, isso aqui, você pega o x, você vê, ó, o x, o 4. Então, isso aqui, ó, é exatamente igual a isso, tá bom? Então, isso aqui é um algoritmo para a gente transformar isso aqui em quadrado perfeito. Bom, esse trinômio é igual a isso, mas aqui nós temos um 7 menos 16. Então, nós vamos ficar, nossa função vai ser assim, g de x é igual a x menos 4 ao quadrado, e aqui vai dar menos 9. Então, eu consegui escrever nesse formato aqui, ó. Portanto, o vértice dessa função aqui, ó, é 4 positivo e menos 9. Certo? Então, se eu fosse fazer o gráfico, ele ia passar aqui no 4 do x, ia estar lá para baixo. Eu vou colocar aqui em cima, mas o menos 9 é lá para baixo, tá? Então, o vértice seria aqui. Como essa função aqui... e lembra que eu falei no vídeo 1 que esse 7, onde corta o eixo do y, seria 7, então ficaria assim essa função. Tá? Então, a gente sempre consegue escrever uma função na forma geral, na forma canônica, que essa aqui é a forma canônica. A vantagem da forma canônica é que fica visível o vértice. Tá? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. Se eu pegar aqui outra função, não vou escrever o nome da função, supor assim, x ao quadrado mais 4x mais 3, isso é uma função quadrática. Se eu quiser passar, isso é o formato geral, aqui ó, o azinho é 1, então aquele azinho aqui é 1, o b é o 4 e o c é o 3, tá? Mas eu quero escrever no formato canônico, porque nesse formato eu não enxergo o vértice. Então, de novo, vou separar esses dois aqui do 3, tá? Então, eu vou deixar aqui x ao quadrado mais 4x, deixar esse 3 mais para frente.
eu vou acrescentar um número aqui para que vire um trinômio quadrado perfeito. E a estratégia é a metade desse número ao quadrado. Qual é a metade de 4? É 2. Então eu escrevo 2 ao quadrado aqui. Ou posso pôr 4 direto. Tá? Só que eu vou ter que subtrair esse mesmo valor daqui. Tá? Eu adicionei aqui, mas no mesmo momento eu subtraio. Qual é a vantagem de fazer isso? Que agora eu tenho um trinômio quadrado perfeito. E eu posso escrever esse trinômio quadrado perfeito como o quadrado de x. Esse sinal aqui que eu vou pôr aqui, tá? Se aqui for menos, aqui fica menos. Se for mais, fica mais. E aqui pega o 2. Se eu tivesse colocado 4 aqui, eu tenho que tirar a raiz quadrada do 4 e colocar o 2 aqui. E aqui na frente vai ficar 3 menos 4. Agora vai ficar x mais 2 ao quadrado e aqui vai ficar menos 1. Portanto, se eu chamar essa função de f, o vértice dessa função é o ponto, pega esse aqui com o sinal trocado, menos 2 e menos 1. Tá? Então, se eu fosse fazer o gráfico, eu ia precisar do menos 2 aqui para o x e menos 1 para o y. Tá? Então, esse aqui, ó. Esse ponto aqui é o vértice. Como o azinho é um positivo, o gráfico vai ficar assim. Ou seja, essa função tem mínimo. E o mínimo é esse cara aqui, ó, o menos 1. O mínimo é sempre o y do vértice. Tá? Essa função ela tem o menor valor possível, que é o menos 1. Ó, ela vem lá do infinito, positivo, desce até o menos 1 e volta para o infinito. Então, o menor valor dela é o menos 1. Para cima, não sei quem é, infinito. Tá? Ok? Então, esse é o caminho para a gente transformar uma função do segundo grau na forma geral para a forma canônica. E assim a gente acha o vértice. Bom, mas será que não tem uma fórmula para a gente achar esse vértice? Bom, o que dá para fazer é a gente pegar a função na forma geral e tentar escrever na forma canônica usando esses coeficientes A, B e C. Então, vamos ver se a gente consegue isso. Olha só. Então, eu vou pegar a função aqui f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Eu vou fazer isso no próximo vídeo, ok? Até o próximo.